Now, tonight we're going to read from this blessed old word again in the 6th chapter, and we start tonight with the 3rd seal, and that is the 5th verse, the 5th and 6th verse. Agora, esta noite vamos ler esta bendita e antiquada palavra novamente, no capítulo 6. E começamos esta noite com o 3º selo. E esse é o versículo 5, os versículos 5 e 6. And tomorrow night we close the 4 riders, the white horse and the red horse, black horse and pale horse. E amanhã à noite concluiremos os 4 cavaleiros, o cavalo branco e o cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. And I want to say this, that each time, even till this morning, I get up real early and go to prayer before things stir, and just keep on praying through the day. But this morning early, the Holy Spirit came to where I was, and just as plain as anything, I seen this other seal open up. Just as that. E quero dizer isto, que toda vez, até esta manhã, por volta de... Eu me levanto muito cedo e vou orar antes das coisas ficarem agitadas e continuo orando no decorrer do dia. Mas esta manhã, cedo, o Espírito Santo veio até onde eu estava e com toda a clareza eu vi este outro selo abrir-se agora exatamente. He hears me, I know, and I'm very grateful. Now, you'll just remember that there is something happening, and I hope you're catching it. There's something happening. Agora, ele me ouve, eu sei, e estou muito agradecido. Agora, apenas lembre-se que há algo acontecendo que eu espero que você esteja compreendendo. Veja, que há algo acontecendo. I just wanted to test this church one time and see if they could actually pick up something before it actually taking place. Now remember what I told you, and the Lord help us. Só quero testar esta igreja uma vez e ver se, na verdade, conseguiria captar algo antes que realmente aconteça. Agora lembre-se do que ele disse. E agora, que o Senhor nos ajude. Now in the 5th verse, and when he had opened the 3rd seal, I heard the 3rd beast say, "Come see." And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. Agora no versículo 5, e havendo aberto o 3º selo, ouvi o 3º animal dizendo, vem, vê. Eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts saying, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, but see thou hurt not the oil and wine. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Porém, não danifiques o azeite e vinho. Now, let's background this just a little bit on the seals that we have passed, because just like in the church ages, while we try to give a background to kind of lap it over. That's the way the ages are actually in the Scripture. One laps the other one over, just like that, like climbing a ladder and climbing a step, rather, one running down to the other, coming back like that as you go up a step. Agora vamos rever isto só um pouquinho e sobre os selos que passamos. Porque como com as eras da igreja, ora, procuramos fazer uma revisão para, por assim dizer, para ficarem entrelaçados até que se possa. É assim que, na verdade, as eras estão na Escritura. Uma abrange parte da outra. Exatamente assim. É como subir uma escada e subir um degrau, melhor dizendo. Um se encontrando com o outro e voltando assim à medida que se sobe um degrau. And now, this seals the book
of redemption sealed. Everybody understands that? And this book is sealed with 7 seals. It is a 7-sealed book. E agora estes selos, é um livro, o livro da redenção selado. Todos entendem isso? E este livro está selado com 7 selos. É um livro selado 7 vezes. Está vendo? And now remember, as we pictured it out to you and took it from Jeremiah and all, now they wrote like this on a piece of script or a paper rather, or not paper, but it was hide, and they rolled it up like this. E agora lembrem-se como ilustramos isso a vocês e o tomamos de Jeremias e tudo mais. Agora eles, quando eles escreviam assim num pedaço de manuscrito, ou num papel, melhor dizendo, ou não papel, mas era pele. E eles enrolavam assim. Now that, and then the end of it was left like that. That denotes what's there. Then the next one takes the same kind of position, rolls up the same way, rolls like that, and then at the end here, it's torn off like that and left another one. Agora isso, e então a extremidade dele ficava assim. Isso indica o que está ali. Então o próximo toma o mesmo tipo de posição, enrola-se da mesma maneira, enrola-se assim. E então, na extremidade aqui, ele é rasgado assim e deixado o outro. Well, that was the 7-sealed book. Now, we never had books like this till lately. The books in the old time were scrolls. They were rolled up. And then when they want the subject or anything like, if the Bible's rolled up, you want to read the book of Isaiah, you turn down here to Isaiah and unroll it like that and read it. And this is a 7-sealed book of redemption. Bem, esse era o livro selado 7 vezes. Agora, nunca tivemos livros assim até recentemente. Os livros no tempo antigo eram rolos, eles eram enrolados. E então, quando queriam o assunto ou algo, como se a Bíblia fosse enrolada, você quisesse ler o livro de Isaías. Você viria aqui a Isaías, então o desenrolaria assim e o leria. E este é um livro de redenção selado 7 vezes. And now we find that the Lamb comes out, takes the book out of the hand of him that's set up on the throne, and breaks the seals, and looses the seals to the people. E agora verificamos que o Cordeiro sai, toma o livro da destra do que estava assentado no trono e abre os selos e desata isso. Desata os selos para o povo. And the 4 beasts sitting there that we took in the church ages, the same 4 beasts, you see them all the way through the scripture, and they are the one who does the announcing of these seals being broke. E os 4 animais sentados ali, que tomamos nas eras da igreja, os mesmos 4 animais, eles são vistos ao longo de toda a Escritura. E são eles os que fazem o anúncio destes selos serem abertos. Now, and we see it is a book of redemption. Then we went back and got the kinsman redeemer and picked him up to see what his work was. And now, for all these years, Christ has been doing the kinsman redeemer work. Agora, e vemos que é um livro de redenção. Então voltamos e tomamos o parente redentor e falamos dele para ver qual era a obra dele. E agora, por todos estes anos, Cristo tem feito a obra de parente redentor. Now, all understands that, say amen. He has been doing the work of the kinsman redeemer. But there will come a time that when the redeeming work will be over. Agora, todos que entendem isso, digam amém. Ele tem feito a obra de parente redentor. Mas virá um tempo quando a obra de redenção terminará. And when the redeeming work is over, then he leaves the throne of God where he's seated now. But that's not his throne. He that overcometh shall sit with me in my throne, as I have overcome and sat down on my Father's throne. E quando a obra de redenção terminar, então ele deixará o trono de Deus, onde está assentado agora.
Mas esse não é o trono dele. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. That's not his throne. That belongs to Spirit God. Christ the Lamb, it doesn't belong to him. He is the incarnate God, see, which is the same God made incarnate. Esse não é o trono dele. Esse pertence ao Espírito, Deus. Cristo, o Cordeiro, não pertence a ele. Ele é o Deus encarnado, veja, que é o mesmo Deus encarnado. Now, he rises from the seat. First, the announcement went forth for who is able to come and take this book of redemption. See? For the whole plan of redemption, from Adam, all that Adam lost, there was nothing lost until Adam, and after Adam, all was lost in the earth, and everything on the creation of the earth was lost. Agora ele se levanta do trono. Primeiro, o anúncio foi feito para quem pode vir e tomar este livro da redenção. Veja, porque o plano inteiro da redenção, desde Adão, tudo o que Adão perdeu, nada se perdeu até Adão. E depois de Adão, tudo se perdeu na terra. E tudo se perdeu na criação da terra. And everything fell with Adam, crossed the chasm that no one could get back. No way at all. Man, when he sinned, he left his way. He left no way back for himself. E tudo caiu com Adão, cruzou o abismo, de modo que ninguém podia retornar sem maneira alguma. O homem, quando pecou, ele deixou o seu caminho. Ele não deixou nenhum caminho de regresso para si. And then when this question was asked, John the Revelator, the prophet John, was in the vision and saw it, and there was no man in heaven, no man on earth, no man beneath the earth, or nobody was even worthy to look at the book. See? Now just think of that. E então, quando esta pergunta foi feita, João, o revelador, que o profeta João estava na visão e viu isto. E não havia ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, nem ninguém que ao menos fosse digno de olhar para o livro. Está vendo? Agora somente pense nisso. Then the Lamb comes forward, and he takes the book. Now, John was asked not to weep anymore. He said, behold, the Lion of Judah has prevailed, and he can take the book and open it. Então o Cordeiro vem à frente e toma o livro. Agora pediu-se a João para não chorar mais. Ele disse, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele pode tomar o livro e abri-lo. So he turned to look for a lion, and he saw a lamb. The elder said, a lion has prevailed. But when he came and looked, it was a lamb coming out from the throne. Desse modo, ele se voltou para procurar por um leão e viu um cordeiro. O ancião chamou-o e disse, um leão venceu. Mas quando ele foi olhar, era um cordeiro saindo do trono. I had never noticed that before. Why? He had been back there and he was doing his Torah work, for he was bleeding for the people, intercessing for the people, until the last soul that was put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world come in. Agora, ele não tinha notado isso antes. Por quê? Ele tinha estado ali atrás fazendo sua obra de mediador, porque ele estava sangrando pelo povo, intercedendo pelo povo até que a última alma que foi colocada no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo entrasse. There's just going to be so many of them there, and that's it. That's all. The others won't even want to come in. They have no desire to come in. Haverá só certo número ali e pronto. É só isso. Os outros nem vão querer entrar. Eles não têm desejo de entrar. And so then, when that last soul comes in, then the time of redemption is finished.
then the Lamb comes forth to claim his rights to what he has redeemed. And that's all creation. The earth and everything belongs to him. See? He has redeemed it with his own blood. E assim, então, quando essa última alma entrar, então o tempo da redenção está terminado. Então o Cordeiro sai para requerer seus direitos quanto ao que redimiu, que é toda a criação. A terra e tudo mais pertencem a ele. Está vendo? Ele a redimiu com seu próprio sangue. And when he come forth to take this book, to open it, why, John didn't weep anymore, and he looked at this lamb was a slain lamb. It was already been killed, but it was alive again. E quando foi tomar este livro para abri-lo, ora, que coisa, João não chorou mais. E ele olhou, e este cordeiro era um cordeiro morto. Já tinha sido morto, mas estava vivo novamente. And now we found out that a slain lamb is a bloody lamb, bleeding all over. It's been slain. After being slain, it had raised again. It was sitting on the throne. Say, back in behind the throne like this, interceding for all those souls that would come. E agora verificamos que um cordeiro morto é um cordeiro ensanguentado, sangrando por toda parte. Ele foi morto. Depois que foi morto, ele tinha ressuscitado. Estava sentado no trono, digamos, atrás do trono, assim, intercedendo por todas aquelas almas que viriam. Then when the last one was here and it was completed, God still held the book of redemption. See? Now he's just doing the kinsman work now, like Boaz went down and Ruth was just sitting there waiting until Boaz done the kinsman redeeming work. Então, quando o último estivesse aqui e fosse completado, Deus ainda segurava o livro da redenção. Está vendo? Agora ele só está fazendo a obra de parente agora. Como Boaz foi e Ruth estava sentada ali esperando até Boaz, quero dizer, Boaz fez a obra de parente redentor. You remember me preaching that not long ago? Ruth gleaning and Ruth whatever she did and on down, and the last thing was Ruth waiting. Remember how I typed that in the church? Lembra-se de quando preguei isso, não faz muito tempo? Ruth respigando. E Ruth, seja o que for que ela fazia, e assim por diante. E a última coisa foi Ruth esperando. Lembra-se de como tipifiquei isso quanto à igreja? While Boaz goes down to do the kinsman redeeming work. He did it. Kicked off his shoe and made a testimony and redeemed Naomi, and through there got Ruth. Enquanto Boaz vai fazer a obra de parente redentor, ele tirou o sapato e fez um testemunho e redimiu Noemi. E por meio disso obteve Ruth. Now, so Ruth was just waiting because she'd already labored, she'd done all these other things, but she was waiting. Now, and then when the church is waiting, resting, most of them in the dust of the earth, while he's doing his kinsman redeem work. Agora, assim sendo, Ruth estava só esperando porque ela já tinha trabalhado. Ela tinha feito todas estas outras coisas, mas estava esperando agora. E então, quando a igreja está esperando, descansando, muitos deles, a maioria deles, no pó da terra, enquanto ele está fazendo sua obra de parente redentor.